um negócio pra vocês aí. Eu vou mudar um pouco o script aqui do programa rapidinho, porque, como diz o Faustão, o Pascoal, ô Romeu, quem sabe faz ao vivo. Tem Portimonense e Benfica, Pascoal. Se jogasse Flamengo e Benfica hoje, quem ganharia? Flamengo e Benfica, você tem que levar por base o Flamengo. O Benfica está jogando, a última partida do Benfica não foi boa, com protestos inclusive da torcida. O Benfica não está ainda com aquele brilho nos olhos ou aquela qualidade que o torcedor espera. Se a gente levar em consideração que o Flamengo vinha jogando e o que está jogando hoje o Benfica, eu acho que o Flamengo ganharia. Ganharia, Sormani? Como diz o Pascoal, lá e cá, numa melhor de dois aí, né? Em 2 jogos, um no Estádio da Luz, o outro no Maracanã, com torcida e tudo. O Flamengo ganharia os 2 jogos. Ganharia, Flavinho? Flamengo hoje ganharia do Benfica? Eu acho que assim, se tivessem ambos jogando no auge de uma temporada e tudo mais, não sei se ganharia os 2 tão fácil assim, do jeito que vocês estão falando, não. O Benfica é líder do Campeonato Português, que é um campeonato também forte. Mas eu acho que o Flamengo tem mais estrelas, ganhou Libertadores, enfim. Acho que um ligeiro favoritismo do Flamengo, mas não é essa baba toda aí, não. Nossa, vai ganhar todos e tudo mais, não. Acho que teria um ligeiro favoritismo, sim. Fácil. É o melhor time do Brasil contra o melhor time de Portugal. Atropela. As aulas da Unifly estão suspensas. Vocês não precisam ficar com essa papagaia. Vou falar um negócio, mano. NBA, se forem melhor de 7 então, hein, Flavinho? Melhor de 7 então, acho que dá 5-1. 5-2. 4-0. 6-1, 6, alguma coisa assim. Não. Melhor de 7, 4-0 encerra. 4-0 encerra esse mata-mata. Melhor de 7, 4-0 Flamengo. Benfica não ganha nenhum jogo. O grupo de estudos está a todo vapor, hein, Flavinho? Olha aqui, mano, além de achar que o Flamengo ganharia do Benfica, eu acho que o Flamengo... Gente, tem áudio aberto aí, ó. Tem um áudio aberto aí, Flavinho. Mano, além de achar que o Flamengo ganharia do Benfica, eu acho que o Flamengo hoje, se jogasse o Campeonato Português, seria campeão com o pé nas costas também, não é só do Benfica, não. Nessa eu tô contigo, Benji. Eu acho que é exagero falar que o Flamengo hoje poderia fazer frente para Real Madrid, para Barcelona, para Bayern, para Liverpool, enfim, jogando o campeonato de pontos corridos, geralmente com esses times aí que são mais fortes, não levaria vantagem. Agora, se a gente for falar a respeito do Benfica, gente, o Benfica não é a primeira linha do futebol europeu, isso daí é fato. O Flamengo, se disputasse o campeonato português, Benja, eu concordo contigo. Diante do que a gente viu do Flamengo contra o Liverpool, que era uma equipe extremamente qualificada, o Flamengo jogou duro. O Flamengo foi um jogo parelho. O Liverpool foi melhor? Foi melhor, mas foi um jogo parelho. Não dá para falar que o Flamengo ficou tão atrás assim. Agora, se a gente pegar aí o nível de comparação, por exemplo, o Benfica, no último jogo, os caras empataram em casa com o Tondela, velho. O Tondela, eu não sei se ele ganha hoje do Nova Iguaçu, no futebol carioca. Então, o Benfica não é a 8ª maravilha do mundo, não. Concordo contigo, Benja. Ô, Pipo, pra mim ganhava o Campeonato Português, o Flamengo. Não ganhava só do Benfica, não. Eu acho que ele disputa com possibilidade de muita coisa importante, inclusive título, sim, não é exagero. O Flamengo hoje tem um técnico que conhece exatamente toda a linha estrutural de trabalho em Portugal, que é o Jorge Jesus. Não dá para desqualificar isso, né? O Jorge Jesus conhece a metodologia do futebol português. Ele emprega muitas coisas boas que ele fez no Benfica há alguns anos, no próprio Flamengo. E como o Flamengo é um time com qualidade, não é só porque é o Flamengo, não é porque só tem torcida, porque o Flamengo também tem reforços que chamariam e jogariam à altura do futebol europeu, chamariam a atenção e jogariam à altura no futebol europeu. O Flamengo tem a condição de, no Campeonato Português, fazer um grande campeonato também nas mãos de um técnico que conhece bem o Benfica. O Benfica 2020, não o Benfica da era Jorge Jesus, tá?
Mas o Benfica 2020, ele é inferior a este Flamengo da era Jorge Jesus. Então, natural que o Flamengo seja favorito num duelo contra uma camisa que é pesadíssima no futebol europeu, uma camisa tradicional. O Benfica é um clube gigante, com uma estrutura invejável, né? Uma estrutura que no planeta acho que é uma das melhores de todos os clubes no futebol do mundo. Mas hoje o Benfica, time 2020, ele é inferior ao Flamengo, sim. Tá certo. Tá certo. Eu acho que o Flamengo hoje ganharia até o Campeonato Português. Bom, mas lembrando, gente, daqui a pouquinho aí, hoje o Fox Sports Rádio termina um pouquinho mais cedo, tá? E você vai acompanhar o Campeonato Português ao vivo, Portimonense e Benfica ao vivo aqui no Fox Sports Campeonato Português. Ô, Pascoal. Ô, Benja. O que mais tá faltando? Oi, quem me chamou? É o Sormani, Benja. Eu só queria falar, eu achei esse assunto palpitante. Achei bem legal. Eu fiz aqui, enquanto vocês falavam, olha, o Flamengo hoje, na Europa, não dá para encarar o Bayern, o Barcelona, o Liverpool, o PSG e o City. Real Madrid, dá jogo. Juventus, dá jogo. Dortmund, dá jogo. O nível, eu tô me baseando pelo Flamengo do ano passado, né? Como acabou a temporada. Mas acho que ele ganharia bem o Campeonato Português, disputaria o Campeonato Inglês, o Espanhol também ele disputaria ali com o Barcelona, e o Alemão aconteceria o que está acontecendo agora. O Bayern abre, ficaria brigando pelo segundo lugar ali com Dortmund, Leipzig, Gladbach, alguma coisa assim. Desculpa atrapalhar aí. Não, bom, já que você abriu essa discussão, Pascoal, você concorda com o Sormani? Não, eu acho que não. No campeonato francês, o campeão seria o Paris Saint-Germain. O Flamengo não está nesse nível do Paris Saint-Germain. No campeonato italiano, acho que vai brigar lá em cima também. Desculpa, eu não tinha ouvido. Desculpa aí, Sormani, então eu não tinha ouvido. Eu acho que no campeonato francês... Não, o PSG não dá para encarar. Me perdoe se eu estou cometendo uma... Não dá. Se eu estou cometendo alguma incoerência, desculpa. Mas é que, só para PSG, no alemão não dá para jogar contra o Bayern de Munique. No inglês não dá para jogar, não dá para ganhar. No francês não dá para ganhar. Agora, nos outros eu acho que dá para competir. Eu acho que o Flamengo entra em igualdade de condições com os grandes, com os gigantes, para ganhar o título. Concordo com o Sormani. Eu acho que o Flamengo ganharia o Campeonato Português fácil. Eu acho que o alemão não ganharia do Bayern. Eu acho que na Itália não ganharia da Juve. Eu acho que no Campeonato Inglês a pedrada seria pior. E eu acho que não ganha nem do Barça nem do Real Madrid. O que você acha, mano? Tô contigo, Benja. Eu também faço coro com relação a esses times que você citou. Na Inglaterra é mais difícil, né, cara? Você tem ainda, por mais que não viva um bom momento, mas você tem Chelsea, você tem times aí que já estão acostumados com um tipo de futebol que muitas vezes acaba surpreendendo os times da América do Sul. Um futebol extremamente envolvente, de toque de bola. Aí você tem aí o Manchester, você tem aí os dois, né? Tanto o United quanto o City, você tem Chelsea, enfim. Eu acho que são times aí que são muito fortes. Mesmo na Itália aí também a Juve, você tem Cristiano Ronaldo que pode desequilibrar a qualquer momento. A própria Inter também, que tem jogadores aí de muita qualidade. Eu acho que o primeiro patamar aí do futebol europeu, cara, o Flamengo não consegue vencer, não. Claro, a gente está falando aqui de pontos corridos, não é uma partida esporádica. Esporadicamente pode acontecer, como já aconteceu em diversas oportunidades o sul-americano conseguir vencer o europeu. Mas falando em termos de pontos corridos, eu acho que não dá para o Flamengo com relação a essa linha de frente do futebol europeu, não. Eu ainda acho que o futebol que a gente joga aqui, a única semelhança que tem a da Europa, Flavinho, é o nome, só. Eu ainda acho que lá ainda é um outro esporte. Por que o Liverpool não enquadrou o Flamengo na final? Não entendi, Sormani. Por que o Liverpool não mostrou isso na final? O jogo foi para prorrogação. Por que o Liverpool
Sim, mas o que Liverpool joga um ganhou. outro esporte em relação Foi ao campeão. Flamengo, não atropelou o Flamengo. Precisou de uma prorrogação para ganhar o título. Eu acho que a gente tem que olhar que o Flamengo joga um futebol diferente. Não, na prorrogação. O Liverpool, o jogo não foi. O jogo não foi fácil. Sim, mas ganhou. Que volta lá. O Liverpool foi campeão. Também Então, acho que não foi atropelo, não foi campeão. Não, mas quando você fala que lá joga um futebol, é que joga outro. Discutindo. No campo não se viu isso. Sormani, eu não estou discutindo. Não, mas eu não estou discutindo uma partida, eu estou discutindo um campeonato. Eu estou discutindo um campeonato. Eu acho que o Flamengo não. Acho que nenhum time brasileiro da América do Sul ganhou o espanhol, o italiano, o alemão. Eu não vejo. O inglês, então, nem se fala. Agora, uma partida pode até acontecer. O Flamengo podia ter ganho no passado, concordo. O que eu acabei de falar também. Ali, para mim, o sarrafo é outro, Flavinho. Não, mas Benja, bom, eu entendo diferente isso aí. Desculpa, Benja, eu entendo diferente. Tá desculpado. Não, porque é o seguinte, se você for fazer 38 partidas do Campeonato Brasileiro, se você faz 38 partidas do Campeonato Brasileiro, faz 26 partidas de Campeonato Europeu, você vai precisar de elenco. O Flamengo tem elenco. Qual é a probabilidade de disputa entre eles? O Flamengo está no mesmo nível deles. Entra olho a olho com os caras, cara a cara com os caras, ou não? Eu acho que sim, Eu não vejo esse esplendor todo que vocês estão vendo no Barcelona. O Barcelona tem um jogador excepcional, magnífico, esplendoroso. Esse aí faz diferença pra caramba. Mas o Real Madrid não tá jogando essa bola toda, não. Não tá jogando essa bola toda, não. Vai na Alemanha. Na Alemanha tem 2 ou 3 times que a gente tem que respeitar. E o Flamengo tem elenco para jogar com esses caras aí, ué. Tem algum lugar que... na Alemanha não dá. Na França não dá. Eu concordo com o Sormani. Na Inglaterra não dá. Mas dos outros, 38 rodadas, 26, 32, seja lá quanto forem, o Flamengo tem elenco para isso. Dá uma olhada lá, ué. Você acha que os caras têm muito mais? Tirando esses monstros do futebol europeu, tem muito mais elenco do que o Flamengo? Eu não estou discutindo elenco, mas eu vou falar agora para você, eu estou discutindo o modo como eles jogam. O grau de dificuldade é outro. É outro. Até os adversários, o Flamengo joga diferente também no Brasil. Tem muito mais intensidade. Tem muito mais intensidade do que tem aqui. Eu continuo achando, apesar de achar que o Flamengo é o único clube do Brasil que tem um estilo de jogo europeu, isso eu concordo. Eu também acho. Então, até porque o técnico europeu, trouxe o Rafinha, que é europeu, um brasileiro, mas que passou a carreira inteira na Europa. Felipe Luiz, que jogou a carreira inteira na Europa. Tinha o Pablo Mari, que era europeu. Trouxe o Gerson, que estava na Itália. Enfim, o Gabriel, por aí vai. Então você está concordando com a gente? Que o esporte que os caras jogam lá fora é outro. Eu acho que é outro. Eu acho que é outro. Não. Ô, Benja, concorda com o Flamengo, então? O Flamengo foi campeão com 16 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, Benja. O Flamengo sobra no Brasil. Mas eu não estou discutindo isso. Então... Sim, mas eu acabei de falar, mas eu falo Benja, vamos transportar esses times pra cá. O Flamengo, pra mim, não é que sobra no Brasil. O Flamengo... Traz os caras de lá pra cá. O Flamengo, pra mim, Sormani, é o melhor... Os caras ganhariam o campeonato como o Flamengo ganhou, com 16 pontos. A diferença não é muito grande, não. Sormani, mas tem diferença, claro que tem. Sormani, mas não é muito grande, não. Eu tô falando... Mas eu tô falando a mesma coisa. O Flamengo é o melhor time do Brasil disparado. Pra mim, o Flamengo hoje é o melhor time da América do Sul disparado. Acabei de falar, para mim, se o Flamengo for jogar o Campeonato Português, eu acho que ganha. Agora, eu falei o seguinte, o Campeonato Alemão não acho que ganha. O Campeonato Inglês de jeito nenhum. Não ganha. O Italiano também não ganha. Não ganha. E o Espanhol também não ganha. Dá para ganhar. O Italiano dá para ganhar. É isso que eu falei. O Italiano dá para ganhar. O Italiano dá para ganhar. O Espanhol, se der uma sorte, dá para ganhar também. Barcelona está em reconstrução. Tem um jogador, o Messi só, o Suárez vive machucado. Tem jogadores muito veteranos no time, como o Busquets, o Piqué, o Alba. E o Real Madrid, aquilo que o Pascoal falou, concordo com ele, não está jogando essa bola toda. Dá para pensar em vencer. O português, eu acho que vence. Briga pelo espanhol e briga pelo campeonato italiano. Briga. Não estou dizendo que vai ganhar. Briga. Não dá para ganhar na Inglaterra, não dá para ganhar na França por conta do nível do PSG.
E não dá para ganhar na Alemanha por conta do nível do Bayern de Munique. Não dá. Mas os outros, eu acho que dá para brigar. Nós falamos praticamente a mesma coisa. Falamos praticamente a mesma coisa. Fala, Flavinho. Exato. Então, não é que lá se discute. Eu estou pasmo com as opiniões dos meus colegas, sinceramente. Esse Flamengo que, segundo os meus colegas, ganharia o Campeonato Espanhol, ganharia o Campeonato Italiano, hoje está em segundo lugar. Mas eu não concordo, hein? Ninguém disse isso, hein? Brigaria pelo italiano e pelo Madureira, espanhol. Ganharia o português. Madureira, Macaé, Boa Vista e Portuguesa Carioca. Realmente o Pascoal e o Sormani na cadeira mengocentrismo, que tem uma submatéria, Madureira é maior que o Tottenham, estão muito bem. Final de semestre, estão entregando o TCC na Uniflá. Vocês estão loucos, gente. Vocês estão completamente malucos. Imagina, o Flamengo é o melhor time do Brasil, ponto. Nem da América do Sul tem essa vantagem tão grande quanto vocês estão imaginando. Porque a mesma coisa que o Sormani disse em relação ao Liverpool, que o Liverpool teve alguma dificuldade com o Flamengo ganhou do River Plate num sopro do destino em 5 minutos. Graças a uma burrada do Lucas Prato. Então, essa hegemonia do Flamengo no futebol brasileiro, gente, calma, ela tem 6 meses, ela durou um campeonato brasileiro. Calma, vamos ver como é que vão voltar as coisas. Vamos ver como é que vai, se o Flamengo vai perder jogador. Né, Flavinho? Dizer que o Flamengo hoje é um time... Não é fácil. Dizer que o Flamengo é um time hoje que tem condições de você colocar no campeonato espanhol, colocar no campeonato espanhol e brigar com Barcelona e Real Madrid. Tem que falar agora. Brigar com Juventus. Não tem que falar agora, porque primeiro que isso nunca vai acontecer. Pera um pouquinho, deixa eu só acabar. Benjamin, deixa eu só acabar. Eu não tô... Só um minuto, Flavinho. Flavinho, só um minuto. Desculpa. Ô, Sormani, pera um minuto, Sormani. O Flavinho precisa falar. A gente tem um delay aí, Sormani. Você tá falando, a gente não tá entendendo nada. Pera aí, Sormani. Deixa o Flavinho terminar. Calma. Respiramos. Então... Eu vou continuar. Dizer que o Flamengo hoje teria time para disputar disputar ali brigando com os melhores times da Itália, os melhores times da Espanha, ganharia o Campeonato Português com o pé nas costas. Desculpa, para mim isso parece uma fantasia. E, Sormani, não é uma questão de dizer agora é fácil. Primeiro é o seguinte, o Flamengo não vai disputar esses campeonatos, tá? Embora o mengocentrismo aponte nesta direção, que o Flamengo hoje é maior, tão grande, tão maior que os outros, que deveria jogar na Europa, né? Não vai disputar esses campeonatos. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: o Flamengo hoje disputa o campeonato carioca. Essa é a realidade do Flamengo. No campeonato carioca, embora tenha começado com um time sub-23 e tudo mais, o Flamengo não é sequer o líder em pontos. Num campeonato que tem Boa Vista, Cabo Friense, Macaé. Vocês estão loucos, gente. Desculpa. Se você somar... Peraí. Desculpa. Pera um pouquinho. Não, pera um pouquinho. Se você somar os pontos... Se você somar os pontos da semifinal e final, o Flamengo é líder. Eu estou dizendo o seguinte, Flavinho. Mas não vamos esperar, ok. Concordo com você. Eu concordo com você. O Flamengo tem um futebol exuberante de 6 meses. Um pouco mais de 6 meses. Foi o futebol exuberante. Respeito, mas discordo da sua opinião. O jogo contra o River Plate, o Flamengo foi superior do começo ao fim. O gol do River Plate caiu do céu e favoreceu o jogo do River. Mais do que isso, o Pascoal vive chamando a atenção, e é uma pura verdade, o futebol do Flamengo era tão superior ao do River Plate que obrigou o River Plate a mudar a estratégia de jogo dele. Coisa que ele não fez em nenhum momento no Campeonato Argentino e nem na Libertadores. No Campeonato Argentino e na Libertadores, o River Plate jogou propondo o jogo o tempo inteiro. A bola era dele, ele propunha o jogo. Quando ele jogou contra o Flamengo, ele jogou recuado, marcando, não quis propor, especulou, espaços vazios e contra-ataques. Foi assim que o River Plate jogou. Porque o Flamengo obrigou o River Plate a mudar. Então eu acho que o Flamengo, não digo hoje, naquele momento, se tivesse mais 2 ou 3 jogos, o Flamengo ganharia também. Na Argentina talvez fosse mais difícil. O Flamengo ganharia no Maracanã. E como ganhou lá em Lima, no Peru, seria o campeão.
Eu disse, volto a dizer, ganharia com o pé nas costas o Português, na minha opinião, brigaria pelo italiano e pelo espanhol. Os demais não dá para competir, para ser campeão. Mas pegaria fácil uma vaga na Liga dos Campeões. Fala, Pipo. Bom, eu tô na linha do Flavinho nessa. Eu acho que é claro que existe por parte do Sormani e do Pascoal e de todo mundo aqui no programa um desejo que o nosso futebol volte a ser tão competitivo como europeu como a gente tinha no final dos anos 90 e 2000. E a gente tinha naquela época mesmo equipes que brigariam e seriam até campeãs em grandes ligas europeias. Isso é um fato, tá? O Corinthians de 99, o Palmeiras de 93, o São Paulo do Tele, enfim, dispensa qualquer tipo de apresentação em relação ao que era o nosso futebol naquele momento. Agora o cenário mudou um pouco para mim pelo seguinte, e você falou uma coisa muito interessante, Benja, apesar de você às vezes ser meio maluco, mas você agora falou uma coisa boa e interessante em relação a isso. O desempenho e o nível de equipes que a gente considera menor... Ele desqualificou você, Benja. É sério, tô falando sério. O Benja foi bem agora. É difícil concordar com ele, mas ele foi bem agora. Ele teve uma leitura boa agora. Ele falou a respeito da intensidade e do nível das equipes menores, e é um fato mesmo. Porque quando um time como o Flamengo se prepara para um jogo único com o Liverpool, é lógico que ele vai dar 100% daquele gás no jogo, vai tentar dificultar ao máximo, é um jogo super especial, então existe um clima muito favorável para que aquele jogo acabe até se nivelando, mesmo com os elencos e a competitividade sendo um pouco diferente em relação a uma temporada natural. Só que quando você destrincha isso para uma liga em 38 rodadas, essa intensidade que o Flamengo teve com o Liverpool, ele vai precisar ter com outras equipes que no campeonato inglês, no alemão, no espanhol, elas jogam nesse nível acima e elas estão nesse ritmo. É que a gente, às vezes, acaba não tendo o olhar um pouco mais carinhoso para esses times menores. Por exemplo, o Valência, na Espanha, ele joga um futebol muito bom. Muito bom. O próprio Getafe, agora que é o quarto colocado no Campeonato Espanhol, joga um futebol muito legal com o Pep Bordalás. Isso só na Espanha. Se a gente pega todo o Campeonato Alemão, mesmo jogos de menor expressão, esses jogos são excelentes, de grandíssimo nível. O União Berlim, que acabou de voltar para a primeira divisão, aliás, a primeira participação do União Berlim, que acabou de subir da segunda divisão para a primeira, já está no meio da tabela do campeonato. E era o tadinho do União Berlim no começo do campeonato. Então, olha o tamanho da evolução, né? O próprio Werder Bremen, que está na zona do rebaixamento, eu fiz o jogo no final de semana, não é um time que você olha e fala que time desprezível, que porcaria. Né? Não é assim. Então, mesmo na Inglaterra, o Wolverhampton, que até anteontem era um time que brigava por posições intermediárias para baixo, hoje já está batendo nas portas de uma Liga dos Campeões, faz um trabalho gigantesco. Então, as equipes menores na Europa, mesmo a gente não tendo um olhar tão clínico para elas, porque, lógico, os grandes é quem chamam mais atenção, esses times jogam no nível, numa intensidade tática, técnica, num trabalho muito bem organizado, que não é o nível que o Flamengo encontra aqui no Brasil. Porque as equipes de meio de tabela para baixo no Brasil são muito mais inferiores e irrisórias perto dessas equipes. E até equipes que rivalizam diretamente com o Flamengo aqui no Brasil, por exemplo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, o São Paulo crescendo agora, enfim, o Atlético Mineiro que vai voltar a crescer agora, essas equipes ainda perto desses times médios do futebol europeu estão um pouco abaixo em alguns momentos, sim. Não é desdém com o nosso futebol e nem supervalorização a eles. É apenas o que esses caras têm apresentado ano após ano. Então é olhar um pouquinho para os times médios para baixo e ver que o nível de intensidade em 38 rodadas para um time ser campeão é muito alto, é muito acima. Por isso que esses times europeus acabam sobrando demais quando esporadicamente pegam times sul-americanos ou então quando eles próprios ganham os campeonatos. Mas não foi o que se viu na última decisão no Mundial. Ninguém sobrou. Ninguém sobrou na última decisão no Mundial. Não, mas é isso que eu tô te falando. Ninguém sobrou. O jogo foi pra prorrogação. Mas que eu tô... Contra o Liverpool. Mas eu abri o... Não é que ele foi... Não é que foi pra prorrogação contra o Tottenham ou contra o Wolverhampton. Não, foi contra o Liverpool. Não. E hoje tem mais de 20 pontos de vantagem em relação ao City no campeonato da Premier League. Sim, você... Então eu acho o seguinte... Fazer uma pergunta para vocês. Com quantos pontos de vantagem o Liverpool ganharia o Campeonato Brasileiro?
Ele ganharia, eu acho que todo mundo concorda. Tá? Com 100. Eu acho que ele tem mais time que o Flamengo. Acho que com 120. Mas ele ganharia esse campeonato quantos pontos de vantagem? Talvez a mesma vantagem que o Flamengo ganhou no Brasileirão ou mais. Então Mas não, é o que eu tô falando. Mas talvez a mesma vantagem. É o que eu tô falando. O nível do Flamengo não é um nível que condiz com o nosso futebol. O nível do Flamengo é um nível europeu, gente. É o nível europeu, tanto é que os caras vêm aqui buscar jogador. Pegaram o Pablo Mari, estão interessados no Gerson. Entendeu? É isso que eu tô falando. Claro. Eu não estou desqualificando isso, Sormani. Eu só estou dizendo que lá na Europa, essas equipes de média expressão, essas equipes elas acabam se nivelando ao próprio Flamengo, entendeu? Ao longo da temporada. O Flamengo e Liverpool, ele foi, é o que eu disse na abertura do meu comentário, foi um grande jogo que o Flamengo se prepara para aquilo, faz um abafa gigantesco, joga a vida naquele jogo, então ele acaba entrando com um espírito muito diferente em relação a você imagina destrinchar se ele jogar tudo isso a semana por semana, imagina ao só. longo do ano. Eu acho se que ele aí fizer já é mais isso toda semana, entendeu? Exatamente. Por que ele não pode jogar sem intensidade o campeonato inteiro? Ô, Sormani, o time do Watford é um bom time? O Watford é bom time ou é mais ou menos? Watford? Médio. Médio. Meteu 3-0 no Liverpool. Meteu 3-0 no Liverpool, um pouco antes de parar a pandemia. 3-0 meteu no Liverpool. 3. Fala, mano. Sim, era um momento que se você pegar os jogos do Liverpool, ele tava Tentar falar agora, vamos lá. O negócio é o seguinte. Com relação à postura, Benja, eu acho que o Flamengo ele tem um patamar hoje de futebol que os outros times brasileiros não têm. Isso porque ele tem no seu comando um treinador que já veio com uma filosofia europeia. Ponto. Porém, o que não quer dizer que o Flamengo, mesmo diante da evolução comparado com outros times brasileiros, esteja no mesmo patamar de times que já estão acostumados a jogar assim há décadas. Isso é fato. Eu acho que a grande divergência, em algumas ligas eu acho que é unanimidade que o Flamengo talvez não pudesse brigar. Eu acho que aqui, talvez a discussão, ela parta do princípio que o Flamengo poderia brigar dentro da Liga Espanhola e dentro da Liga Italiana. Eu, particularmente, também discordo. Radicalmente. Se a gente pegar, por exemplo, a final da Libertadores e tomar como base, foi jogo único, claro. Talvez se tivessem 2 partidas, o Flamengo pudesse jogar melhor. Mas o Flamengo não jogou bem na final da Libertadores. Eu, pelo menos, vi assim. O Flamengo, ele foi guerreiro durante a partida e não abdicou de tentar buscar, talvez, um empate, quem sabe até a própria vitória. Mas todo mundo já tinha jogado praticamente a toalha, Benjamin. Você mesmo que estava lá no Peru, você viu o semblante dos torcedores do Flamengo que estavam lá. Ninguém mais acreditava que o Flamengo pudesse buscar o resultado. O Flamengo buscou o resultado em 2 erros individuais. E o Flamengo teve mérito nisso, porque ele acreditou que ele pudesse fazer. O Gabigol foi heróico, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, enfim, todos se doaram ao máximo e não jogaram a toalha. Porém, fora de campo, muitos flamenguistas, para não dizer todos, já tinham jogado, Benja. Bastava ver na transmissão o semblante dos torcedores. Agora a gente não pode pegar, pelo menos na minha opinião, uma partida esporádica de final de Mundial e falar, tá vendo, jogou pau a pau. Porque o tesão que o europeu vai para lá, Benjamin, é outro. A gente pega até a postura, por exemplo, do Real Madrid. O Real Madrid, cara, em 2018, ele tomou sufoco do Kashima Antlers. Inclusive, não teve o Sérgio Ramos expulso de maneira incorreta por parte da arbitragem, que poderia complicar a vida do Real Madrid. Ele perderia para o Kashima Antlers se ele tivesse o Sérgio Ramos expulso naquela altura do jogo. Não, o Liverpool então, em alguns momentos, o europeu ele vai para uma situação... talvez ali com o freio de mão puxado, ele ganha pela superioridade. Não estou dizendo que ele está indo para lá para fazer corpo mole, mas ele não joga, por exemplo, essa final de Mundial com o mesmo tesão que ele joga uma final de Champions League. Então, eu repito, na minha avaliação, respeito a opinião de todo mundo aí também, quem pensa diferente, mas eu acho que nas principais ligas europeias, o Flamengo não teria a chance de poder brigar pelo título, gente. Ele está brigando contra times que já têm aquela filosofia enraizada. O Flamengo hoje, ele se destaca aqui dentro do cenário nacional, porque os times brasileiros não têm essa filosofia de jogo. Na Europa, até o time pequeno tem. Então, talvez para o Flamengo uma situação muito mais difícil de conseguir encaixar o jogo contra equipes que já estão acostumadas a jogar da mesma forma.